Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do ASBcast. Nós iremos receber sempre diversos convidados aqui e quero convidá-los para sempre compartilhar com a gente, sempre acompanhar, porque vem muita coisa bacana por aí. Eu sou a Aline Bonfim. Adam Santos. E hoje estamos recebendo um casal maravilhoso. Não é porque são meus amigos, mas é porque eu admiro muito, tá? Só que antes de falar deles, vou aos nossos patrocinadores, que é o que ajudam a gente a manter essas gravações, esse conteúdo para vocês, tá? Nosso primeiro patrocinador de hoje é a Giraldi Desempenadeiras. Para você que tem loja de material de construção ou que trabalha na obra, tem que usar a melhor ferramenta do mercado, que é a desempenadeira da Giraldi, tá? Tem toda a linha de pintura, toda a linha para grandes porcelanatos, tá? E é a melhor desempenadeira do Brasil, tá? Entre nas redes sociais dele, compartilha. Se você vai na lojinha e não tem a desempenadeira, pede pro cara entrar em contato, fala, traz a Giraldi para cá, que meu trabalho vai andar muito melhor. E também, claro, o meu cantinho, Doutora Aline Bonfim, onde eu transformo vidas através do sorriso e da face. Além de toda a parte clínica, você vai encontrar também o nosso clareamento Gold, que é aquele clareamento sem dor e sem sensibilidade, atendimento infantil, ortodontia e, claro, harmonização facial, ou seja, tudo que você precisa para que você viva a sua melhor versão. Aproveite e já siga lá no Instagram para ver os bastidores e sempre acompanhar. @doutora.Aline Bonfim. E agora vamos apresentar esse casal maravilhoso. Muito obrigado por estarem aqui, Renato Caldeira, Cadine, muito obrigado, tá? O Renato, eu conheço ele há muito tempo. Hoje ele é o pastor da Igreja For You, pastor e líder, né? Da Igreja For You. Cadine, esposa, junto com o Renato. Eles fazem um trabalho lá lindo, maravilhoso. Então sejam bem-vindos e contam pra gente como que vocês se conheceram e até quando chegou na criação da For You. Como é que foi esse acontecimento, essa bênção divina pra gente? Por favor. Bacana. Primeiramente, né, boa tarde, Ana, obrigado. Boa tarde. É um prazer e uma honra estar com vocês aqui, vendo esse projeto, esse sonho de vocês saindo do papel e se concretizando, né? Amém. Esse objetivo, nesse propósito aí de enriquecer e ajudar muitas pessoas. Então, eu me sinto honrado de Obrigado. poder fazer Nós que parte agradecemos. desse projeto de vocês tão bacana. E para a gente poder também conversar um pouquinho mais, eu queria também que a Cadinha se apresentasse. Eu favor. queria agradecer, né, o convite, por estar aqui participando com vocês, Aline, Ada, e que esse projeto alcance realmente as vidas, né? E realmente nós sentimos muito honrados de estar aqui, poder participar com vocês. Amém, Amém. muito obrigada. Muito bacana. Como a Ana falou, é interessante, né? Porque quando a gente começa a falar, acho que se conhece há muito tempo, a gente vai falar só algumas décadas para a gente não poder falar qual que é a idade. Mas a gente se conhece há muito tempo assim. E eu e a Cadine, a gente se conheceu, eu tava a gente se conheceu quando eu tinha mais ou menos uns 14 para 15 anos ali de idade, é o primeiro contato que eu tive com ela. E depois a gente, numa igreja, fui numa igreja, tá? Porque eu tava passando um momento muito difícil da minha Sim. vida. Fui para uma igreja, ouvi a palavra de Deus, comecei ali a congregar. Só que como todo jovem, às vezes com 14 para 15 anos, você não consegue se firmar. Uhum. Então eu tinha projetos, tinha planos, tal. E quem que foi me ajudar? Cadine. Cadine se apresentou, a gente foi batendo um papo, tal. Só que nós não acabamos namorando. Então eu acabei saindo. E depois, com 19 anos de idade, eu reencontrei ela, o amor da minha vida. E ali, na igreja, porque eu passei por um momento muito difícil, sabe? Um momento muito difícil. Que foi eu me envolvi com a parte com drogas. E foi um momento que eu tive algo muito ruim. E nisso, quem que foi me ajudando foi ela, me dando forças nessa nova etapa da minha vida com 19 anos.
já indo para a igreja, fui para uma casa de recuperação, saí da casa de recuperação, comecei a frequentar e congregar numa igreja e lá a gente começou a namorar. E namorando, então, passou 1 ano e 7 meses de namoro, nós casamos. E aí estamos casados Ó, aí, que completando bênção. esse ano Esse agora. ano, 20 anos. Olha Ó, só que tempo, hein, meu? bênção. Bastante tempo. Cadine, você é um anjo mesmo. Pode ser canonizada e ir pro céu, assim, mas foi assim que a gente se conheceu e já estamos aí com 20 anos, né, 20 cara? anos. Nós temos um filho de 10 anos, Que que bênção. é uma bênção na nossa vida, Que é o Pedro. que é o Pedro. Nossa, então a história de vocês vem bem a calhar com o nosso tema de hoje, né? O tema do nosso podcast, que eu vou passar aqui pra gente. Encontrando coragem em tempos de incerteza, né? Pelo pouco que você falou agora, você teve uma batalha, né? De Sim. muito jovem. E a Cadine, creio que pouco que te conhecia nessa época, abraçou a ideia, falando, né? Nosso linguajar jovem, e falou, meu, gosto dele, vou encarar essa batalha com ele, né? Foi. Então, segue aí já, para vocês que estão assistindo a gente, quem está passando ou conhece alguém que vivenciou o que o Renato passou no começo, né? Encontrando coragem em tempos de incertezas. Que vocês podem passar para a gente aí e para quem está nos assistindo, né? Ó, quando a gente fala assim, esse tema eu achei bem pertinente pra gente estar abordando e conversando hoje, porque encontrando coragem em tempos de incerteza, usando até a minha vida que eu vivi isso intensamente, quando a gente fala até o termo coragem, eu acredito muito que o termo coragem ele vem de algo que te dá segurança. Ou seja, eu só consigo obter coragem se eu estiver seguro de algo. Porque a coragem ela vem em tempos de risco. A coragem ela aparece em tempos de incerteza. Mas a coragem ela não vem numa ideia tipo assim, eu sou corajoso porque eu sou corajoso. Não é uma coragem impensada, não é uma coragem que não tem riscos. Mas é aquela coragem seguinte, eu tenho coragem porque eu estou seguro de algo. Então, quando a gente faz essa leitura, e até eu estava lendo o texto da palavra de Deus em Filipenses capítulo 4, que ele fala que o meu Deus, ele suprirá, né, todas as nossas necessidades, eu pensei, como que eu posso ter segurança? Eu só consigo ter segurança e coragem se eu tiver fé em alguém. Ou seja, quem tem fé não tem uma fé cega. Eu tenho fé em alguém, que é a segurança. Eu até costumo dar o exemplo, Adam e Aline, o seguinte. O que é a fé? Só pra gente abordar um pouquinho na parte dessa parte de coragem. A fé é a mesma coisa que eu chego pro meu filho tá em cima de um muro, eu chego pro Pedro e falo assim, Pedro, se lança, vem que o papai vai te segurar. O que meu filho faz? Ele vê a voz do pai e meu filho pode estar em 3, 4 metros de altura, ele vai se lançar. Por quê? Porque ele não tem medo de cair no chão por causa da queda? Não, porque o pai tá falando. Ou seja, ele tem segurança no pai. Então isso que ele dá um salto de fé, sabendo que tem o risco, tem a incerteza dele se prejudicar, de se machucar, mas ao mesmo tempo, por que ele se lança? Porque ele tem segurança no pai. Aí essa segurança é traduzida o quê? Por coragem. Nossa, Pedro, como você foi corajoso? Não, fiquei tranquilo, porque meu pai tá lá embaixo. Sim. Então, essa incerteza da queda foi suprimida pela coragem. Muito bom. E na Então- sua época, a Cadine foi sua coragem, né? Muito. Na realidade, Imagina. quando eu comecei a conversar com ele, ele já tinha ido para casa de recuperação e aí ele voltou, né? Ele ficou, eu acho que aproximadamente uns 2 meses, 3 meses. Foi uns 2 meses e meio. Aí ele voltou e nesse período a mãe dele pedia ajuda pra gente mandar carta para que quando eles vão para casa de recuperação, eles querem ter contato com alguém de fora, conversar, né? Para conseguir manter eles lá. E aí o que acontece? A minha mãe falou assim: ajuda ele, manda uma carta para ele. E no final eu nem acabei mandando a carta para ele para poder me comunicar com ele. Aí ele já tinha voltado. Aí quando ele Se voltou. esqueceu de mim. Não. Ele voltou e aí a gente começou a conversar. Aí a gente começou a fazer amizade e tudo, e logo em seguida a gente já começou a namorar, né, Rê? Foi. Que Aí legal. foi, aí ele começou. Quando eu conheci o Renato ele não.
ele mal sabia falar direito, assim, sabe? Ele conversava, mas ele falava, tipo, gíria, sabe? Hoje ele é totalmente diferente. Você Sim, conhecia ele, né, Adam? Você conheceu bastante. ele, né? E ele mudou totalmente, assim, do que ele era, do que ele é hoje. E graças a Deus ele mudou bastante. E dentro da casa foi onde você ouviu falar de Jesus? Foi isso? Foi, nessa casa de recuperação. E aí te tocou bastante, ou não? Até porque, antes de eu ir para essa casa de recuperação, que eu fui para uma casa de recuperação, com 13 para 14 anos eu comecei como todo jovem. Vou experimentar o mundo. Uhum. Em que sentido o mundo? Vou querer beber, então eu não sabia beber. Aí, como todo adolescente quer descobrir, compro uma série de bebidas e começa a beber. Então eu bebi. Aí depois comecei a fumar. Aí depois fui entrando para aquelas drogas um pouco mais pesadas, comecei a fumar maconha, cheguei a cocaína, cheguei a usar o crack também e cheguei no fundo do poço. Sim. E nisso que eu cheguei nesse fundo do poço, comecei Você a... que buscou, Eu que né? busquei Ele que isso. buscou ajuda. Foi um dia muito difícil que ele tinha passado e ele que buscou ajuda na igreja. Aí ele chegou lá na igreja, o pastor E você já era da igreja, estava... cara? Eu já era da Já era igreja. da igreja, Já, que legal. já era da igreja. E aí o pastor estava lá no dia. Aí era dia 31 de... 31 de dezembro É, de 31 2002 para isso. 2003. Nossa. E aí o pastor falou: você quer ter uma nova vida? Então eu vou te levar para um lugar onde você vai virar um homem de Deus. Aí ele falou assim: eu quero. E aí foi aí que ele foi. Ele que foi buscar, Nossa, ele graças a Deus sabia. a iniciativa já foi dele, né? Não, e ele foi levado por Deus, porque uma pessoa naquela situação ele não queria buscar, Muito né? difícil. Isso. E aí ele foi levado lá, aí na casa de recuperação e ficou lá 2 meses. Depois que saiu, aí começou a trajetória dele aqui fora, né? Aí o primeiro emprego, depois... E a casa de recuperação, como era a casa de recuperação cristã, evangélica, Ah, então sim. você tinha ali palavra de Deus de manhã, tarde e noite. Então tinha os cultos. E lá era bem legal a dieta, que era só sopa de jiló, berinjela e inhame. Porque ali a gente tava com 80 homens lá dentro da casa de recuperação Bastante. e vivia de doações. Então, dependendo, a gente ia no Ceasa, pegar doações e tal. E nessa época vocês eram só amigos ainda. Sim, Sim. só amigos. Só A gente amigos. não tava namorando ainda. Aí, quando ela mandava a mãe dela, né? Sua mãe, Pedia pra mandar carta e tal. e ela não me respondia na nenhuma realidade, carta. eu não sabia nem quem era ele. A minha mãe Ah. mandava eu falar, ai, manda uma carta pra ajudar ele a ficar lá, filha. Porque você é jovem, né? Era Deus Pra trabalhando conversar. já, hein? Aí eu É, falei assim, mãe, eu não sei nem quem é ele, não consigo nem lembrar quem é ele. Não sei como que eu vou mandar uma carta pra, né? Aí ela falou, manda ajuda, a mãe dele tá muito desesperada, tal. Mas aí eu acabei nem mandando e ele acabou voltando antes que eu imaginasse, né? antes de receber a carta. Mas aí ele voltou, aí a gente já começou a conversar, uma amizade, aí ele se batizou, você se batizou depois que você voltou da casa de Foi. recuperação, né? Uns 2 meses depois eu Aí ele se batizei. batizou, aí começou a vida dele. Que Aí legal. depois a gente começou a namorar, e a gente namorou 1 ano e 7 meses, né, Rê? 1 ano e 7 meses antes de casar. Aí ele foi procurar o primeiro emprego, aí faz seu currículo, Nossa, essa parte do primeiro Ai. emprego foi um barato. aí faz seu currículo. barato. Ele não sabia nem mexer no computador. Porque imagina, você Aí com... eu falei, como que Quando eu você? tinha Eu já 19? trabalhava, né? Já sustentava minha casa. E ele nem sabia mexer no computador, nem ligar o computador. Eu falei, meu Deus, como que você vai arrumar emprego? Aí foi, Deus abriu uma porta para ele, maravilhosa. Ele começou a trabalhar. Aí depois disso a gente conversou assim, olha, pra gente casar, a gente vai ter que marcar uma data, né? Foi. Vamos marcar uma data. E aí, até a data, Deus prepara as coisas. Aí a gente foi comprando as coisas que a gente conseguia. E a gente marcou uma data e Deus foi preparando. Que não é fácil, né? Não é Aparecem fácil. provações no meio do caminho. Ganhei bastante persistindo. coisa. Nossa, ganhei um monte de coisa. Deus abençoou, sabe? Mas a gente conseguiu. Até no mês do casamento eu não tinha nem aonde eu ia morar. Eu não 25 sabia dias antes nem do casamento a gente não tinha onde eu morar. ia morar. E se você não tem onde vai morar, você não tem os móveis. Você não Porque tem se- Verdade. Depois que você tem Sim. aonde vai morar, as pessoas mandam os móveis, presenteiam. Mas se você não tiver aonde vai morar, onde vai mandar o sofá, a E geladeira, aí? não tinha nada.
Aí a gente saiu procurando, conversando, aí Deus preparou uma casa que era na mesma rua que eu morava, só que mais pra cima. Aí deu certo, graças a Deus, aí a gente arrumou tudo, a casa estava boa, né? E foi Foi assim que começou a nossa vida. Aí a gente ficou 4 anos lá, 4 anos. aí depois a gente pediram a casa pra gente e ele perdeu o emprego na mesma semana. Na Nossa. terça pediram a casa e na sexta ele perdeu o emprego. E aí só eu trabalhava. Aí a gente saiu para procurar casa, tudo, aí mudamos de casa. Ficamos mais 4 anos numa outra casa. Passamos uma luta, né, Rê? Bem ferrenha. Eu acho que é a maior luta, assim, financeira que ele ficou 1 ano e 7 meses desempregado. 1 ano e 7 meses. Até então ele já tinha estudado, né, Rê? Você já tinha feito a faculdade Já de tinha. teologia. Ele já tinha a faculdade de teologia mas aí ele passou 1 ano e 6 meses desempregado. Desempregado. Mas nesse tempo que vocês passaram tantas incertezas, acho que vocês tinham um plano, um objetivo. A gente não vai desistir enquanto conquistar esse objetivo. Uhum. E aonde vocês tiravam forças? Porque, querendo ou não, dá uma balanceada. Assim, tudo de uma vez, perdi o emprego, estão pedindo a casa, né? Aonde vinha a coragem de vocês? Era na Bíblia? Era algum mentor, algum Deus sempre aconselhamento? foi o centro da De nossa tudo. vida, né? Deus sempre nos sustentou. Então eu não tenho outra palavra Ah, que para dizer bonito. que Deus, ele que nos sustentou, né, Renata? Ele sempre foi o centro da nossa vida. Então não tem outra força da onde tirar, sabe? A gente era sozinho, eu não tinha, já tinha perdido minha mãe, não tinha ninguém para ajudar, né? Então é difícil você passar por uma situação dessa, né? E se não for Deus, você não passa. Porque você não sabe o dia de amanhã. Uhum. Sim. Embora todo mundo, às vezes a gente acha que a segurança está num trabalho, está nas coisas que a gente nunca é seguro de nada, né? Quem cuida da nossa vida é Deus, né? Isso é verdade. Não importa se você é empresário ou assalariado. Sim, Segurança só Deus sabe. É só Deus, Sim. é só Deus. Foi Cristo. Eu posso falar isso. Foi Cristo que deu esse norte pra gente e nos deu essa segurança. Como a Cadine comentou, porque quando você recebe esse monte de notícias, pede a casa, aí chega na sexta-feira você perde o emprego, aí você já fica pensando, como que vai ser os próximos dias? Preciso pagar aluguel, preciso morar, preciso ter dinheiro e receita entrando para eu poder honrar com meus compromissos, água, luz, alimentação, uma série de outras coisas. Então imagina, para a pessoa receber um monte de notícias dessa e continuar em pé, ela tem que se apoiar em algo. Sim. Sim. Senão ela surta devido à pressão externa. E uma coisa que sempre trouxe paz no meu coração foi buscar a presença de Deus. E quando eu falo Deus, foi Cristo. Eu me apeguei com Jesus naquele momento, com base até na palavra de Deus, porque ela fala assim que o apóstolo Paulo, eu gosto muito do apóstolo Paulo quando ele fala essa perspectiva, que ele fala o seguinte, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só que quando o apóstolo Paulo fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece, quando ele escreve ali para Filipos, a igreja que estava em Filipos, ele fala assim, pessoal, eu aprendi uma coisa. O que você aprendeu, Paulo? Eu aprendi o segredo de viver contente. Então, quando eu estava vivendo isso, eu falei, que segredo é esse de viver contente? Aí, quando ele falou o segredo de viver contente, eu fui ver o contexto, eu coloquei aquele contexto do apóstolo Paulo, da Bíblia, na minha vida. Olha, eu sei o que é passar fome e o que é ter abundância. Ou seja, eu sei o que é comer nas melhores churrascarias. Eu sei o que é ter coisas fartas para comer. Uhum. Mas também eu sei o que é abrir a geladeira e não ter nada para comer a não ser água. Beber água. Eu sei passar calor e passar frio. Eu sei, então, fazer boas viagens para locais tropicais. Mas também eu sei passar frio e não ter uma jaqueta para eu poder me aquecer. Uhum. Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Então, isso daqui deu um start na minha mente. Ou seja, eu posso, então, todas as coisas, o quê? Eu posso passar, então, esses momentos de incerteza na minha vida.
posso passar esses momentos de dificuldade na minha vida. E as incertezas, a gente sempre tem incerteza do futuro, da coisa que a gente abstrata, que está na nossa frente. Sim. Sim. E eu falei, não sei como vai ser, mas se o apóstolo Paulo teve essa certeza, e ele falou, eu tenho essa certeza porque eu confio naquele que me fortalece, e confiando em Deus, eu aprendi que esse é o segredo de viver alegre em toda e em qualquer situação. Então, assim como você perguntou, Adam, que eu achei bem interessante, como vocês se mantiveram em pé? Foi através de Cristo, ou seja, não permitindo que as situações externas influenciassem quem nós éramos em Deus. Sim. Ou seja, a situação não me define. E hoje eu vejo que foi um baita preparo para vocês, porque hoje eu vejo vocês dois como líderes, na verdade. E na igreja de vocês tem pessoas que devem estar vivenciando pelo que vocês passaram. Sim. Né? Sim, Então, para você que já passou e tendo a presença da Bíblia, também o conhecimento, acho que é mais fácil de instruir quem está vivenciando esse momento, porque a saúde mental do povo hoje está muito complicada. A pessoa passa por um momento, já surta e vai ao suicídio. Já Sim. desiste de tudo, verdade. né? Já desiste da vida. E vocês, como líderes hoje, devem ter casos assim, já, Sim. né? Fica mais fácil de você instruir. Verdade. Porque as pessoas Fica hoje até não uma têm. inspiração, né? Eu consegui, você também vai conseguir, Verdade. Sim. né? Hoje as pessoas não têm mais. Antigamente a gente usava que as pessoas tinham pavio curto, né? Hoje em dia não tem mais nem pavio. Entendeu? As pessoas, devido à pressão externa, às incertezas, elas explodem com qualquer pessoa. Sim. Então, assim, hoje para você conseguir trafegar nesse mar da vida, né? Nesse mar da vida, ou você se apoia em algo concreto, que no meu caso, foi a presença de Deus para me dar um futuro, porque uma coisa que é incerta, eu não sei. Então, para me dar um futuro que eu possa viver e viver uma vida que vale a pena ser vivida e não sucumbir a essa pressão, a essas incertezas, a esses medos, a esses riscos, como você falou, as pessoas às vezes querem até o ponto de se suicidar. Ou seja, como a vida é tão incerta para mim, essa incerteza, como eu não consigo lidar com essa incerteza, eu preciso tirar. Sim. Mas isso também não Tem quer dizer que incerteza. você não vai passar por isso, Sim. né? Você não vai ter esses sentimentos, você vai sentir medo, você vai ter momentos que você não vai estar bem, vai ter momentos que você vai desabar, mas tá tudo bem. Mas você tem que confiar em quem tá com você, né? Porque a gente não é de ferro, não é que a gente não tem sentimento. A gente tem sentimento. E nunca ninguém disse que iria ser fácil. Acho que faz tudo parte de um processo, né? Exatamente. Processo da vida, na verdade. Isso, é um aprendizado, tudo tem um propósito na nossa vida. Sim. Então, eu creio que nada é fácil, assim, na nossa vida. Mas eu creio que quando você tem o Senhor Jesus, você consegue passar pelas situações. Você consegue passar pelas situações mais fácil. Não quer dizer que ela seja fácil, sabe? Mas você consegue passar. Você passa, você chora, mas você tem ali a palavra do Senhor para acalmar o seu coração. Você lembra a palavra, você medita na palavra, a presença do Senhor. Então, tudo isso Torna um pouco mais leve, né? faz com que, às vezes, você está no meio da situação, daquele turbilhão de situações. Aí você fala assim: nossa, mas por que o meu coração está em paz? Porque a paz que o Senhor nos dá, ela excede todo Sim. entendimento, né? Ninguém entende que, tipo, nossa, mas por que você tá em paz? Tá acontecendo tudo isso, você tá em paz? O Senhor me deu paz nessa situação. E eu creio que Ele está cuidando. Aí temos uma pergunta aqui pro Renato, ó. Pastor Renato, após aceitar Jesus, ainda viveu tempos de incerteza? Vou deixar até você responder. Tempo de incerteza, sim. Até hoje, na verdade, a gente vive. O pessoal acha que depois que você virar crente, acaba os problemas. Acaba o né? problema. Tem bastante. Aí, Samuel, Mas presta você vai atenção ter aí, ó. problema, né? Eu acho que aumenta ainda mais. Sim. Aumenta ainda mais. Porque daí você consegue entender, mesmo depois que você virar cristão, que as incertezas da vida elas sempre vão ter. Sim. Sempre vai ter. E até mais intensas. Eu acredito que a única diferença é que você consegue passar por elas em paz. Uhum. Consegue ter paz em meio ao caos. Então, isso daqui é uma coisa que eu guardo sempre muito, muito comigo. E essas incertezas
eu vejo muito até pelo um profeta que eu particularmente gosto bastante, que é o Abacuque. Que Abacuque, quando ele é chamado por Deus, ele é completamente diferente de outros profetas, né? Porque todo mundo que vai ser chamado por Deus, que vou usar sua vida agora para pregar, para testemunhar, para ajudar alguém, as pessoas às vezes levantam a mão, eis-me aqui, quero ser usado por Deus, tal, isso é muito bom. Só que Abacuque fez completamente diferente. Quando Deus se levanta para dar o chamado dele, fala assim, Abacuque, agora eu quero usar você para poder ajudar as outras pessoas, para poder fazer a diferença. Abacuque faz o seguinte, eu? Até quando eu vou orar e você não vai me responder? Até quando eu vou clamar por justiça, mas a injustiça vai continuar? Até quando eu vou clamar para que algo seja feito no meio dessa situação e você, Deus, ele falando para Deus, e você, Deus, vai fechar os seus olhos e tampar os seus ouvidos? Você está me chamando para ajudar as outras pessoas, ser um canal de bênção, sendo que cada vez mais que falam de você, a situação piora? Então tá aí, ó. Se você que ora só pede, não tá sendo respondido, ó a resposta aí agora. É. Abacuque fala, e aí? Até quando? Porque acho que todo ser humano pensa um pouco nisso, né? Fala, eu oro, Deus não atende. Mas Deus não tá vendo a minha situação. Deus não tá vendo o que tá faltando na minha casa. Deus não tá vendo o que eu tô passando no meu emprego. Deus não tá vendo o que eu tô passando na minha empresa. Será que o Senhor não tá vendo isso? E a gente faz igualzinho a Abacuque. Uhum. Só que é interessante. Quando Abacuque ora, ele tem uma sacada muito interessante. Abacuque fala assim, beleza, já apresentei a minha queixa diante de Deus. Então a gente já aprende o seguinte, tá com incerteza na vida, tá com ansiedade, tá com a preocupação, ore e apresente diante de Deus. Ó, tá aqui, já apresentei. Qual que é o meu papel agora que eu apresentei? Eu vou ficar quieto na minha posição e vou esperar o que Deus responde. Ou seja, eu vou ficar em paz agora que eu desabafei para Deus, porque às vezes a gente está acostumado a desabafar com um monte de pessoa que não pode resolver o nosso problema. Sim. Ou nem ter ouvidos, não querem nem ter ouvidos para ouvir. É natural do ser humano, às vezes a correria, o ativismo do dia a dia. Ele apresentou diante de Deus, deu paz no seu coração, agora eu vou esperar. O que acontece, Deus responde. Só que tem um detalhe, acho que é muito interessante isso. Deus responde para ele, eu vou entrar com providência. Só que detalhe, eu vou usar um povo para poder corrigir o povo de Israel, que era o povo de Deus, só que esse povo era pior que o povo de Deus. Aí Abacuque fala assim, peraí. Você está falando que vai nos abençoar e vai nos livrar, mas vai usar um povo que é imoral, que faz um monte de coisa errada. Ou seja, em resumo, você vai usar um povo injusto para poder corrigir uma pessoa que teoricamente é mais justa? Aí sabe o que Abacuque entende? Nem sempre a resposta da nossa oração vai ser aquela que a gente quer ouvir. Ó. Sim, verdade. Nem sempre. Mas vai ter um trabalhar de Deus nela. Porque às vezes a gente ora, como o pessoal perguntou aí, Samuel, acho que foi o Samuel que perguntou. Samuel. Essas incertezas, a gente ora para Deus, para que Deus nos livre dessa incerteza, mas na verdade, muitas vezes, o que a gente quer é que Deus faça a nossa vontade no meio dessa incerteza que nós estamos vivendo. Também que é a resposta super rápida, né? Isso. Tipo, faz tudo, Estalar né? de dedos. É rápido. Aí Deus pega e olha assim e fala, tá bom, você quer a resposta rápida, você quer que seja uma coisa rápida, mas na verdade você não está orando para que a minha vontade seja feita. Na verdade, você quer que eu chancele e carimbe a tua vontade. Só que Jesus no Getsemane faz diferente, né? Deus, a minha vontade não é beber esse cálice. Afaste de mim esse cálice. A oração de Jesus. Uhum. Você acha que eu quero sofrer? Não quero sofrer, não. 72, uma coroa com 72 espinhos entrando aqui na minha cabeça, eu não quero isso, não. O pessoal me xingando, batendo nas minhas costas, me caluniando, cuspindo na minha cara. Pai, eu não quero beber esse cálice, não, porque eu sei o sofrimento. Mas, porém, ele continua a narrativa. Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Aí ele ora 3 vezes assim. Sabe o que é interessante? Jesus estava falando assim, ó. Sabe o que a gente tem que aprender nas nossas orações? Aprenda a falar assim, Deus, a minha vontade é essa. Então, se a minha vontade não está alinhada com a tua, me ensina a querer o que você quer que eu queira. Resumindo, você tá orando pedindo um áudio, mas se for um golzinho, tá de bom tamanho. É o meio de transporte. Mais ou menos pronto. assim. É isso aí. É me isso. ensina a aceitar o que o Senhor tem para mim. Sim. Não que a gente não possa pedir, mas quando a gente pede alinhado com o que Deus quer,
Porque às vezes nossa resposta de oração no meio das incertezas, Deus tem outros propósitos maiores do que o nosso, e às vezes ele vai nos responder. Mas às vezes essa resposta pode deixar nosso coração triste no primeiro É porque o momento. Senhor vê mais além, né? Sim. Sim. E a gente é muito limitado, a gente vê o hoje, o agora. E o Senhor, ele vê lá na frente. Se ele me der o que eu tô pedindo agora, lá na frente não vai adiantar nada. Sim. Não vai cumprir o propósito que ele tem para mim. Então, às vezes, ele nos dá as coisas e a gente não entende, mas já olhando o que vai acontecer lá na frente, né? Eu acho que além de pedir, tem que fazer também, né? Verdade. Ah, sim. Oração, tem que ter ação. Sim. Verdade, gente. E sabe o que é interessante que você fala assim, que a gente tem que fazer? Porque às vezes a gente atribui toda... É uma tendência, acho que, do ser humano, nas suas orações, atribuir toda a responsabilidade para Deus. Sim. Só que Deus, quando ele chama Josué, no Antigo Testamento, quando o líder Moisés é morto, ele pega e fala assim, ó, Josué, agora tá com você. A responsabilidade de fazer o povo entrar na Terra Prometida é tua. Só que tem o seguinte, esforça-te, tem bom ânimo, que eu vou te ajudar. Não temas, ou seja, eu vou te ajudar a fazer aquilo que você precisa fazer. Sim. Então você que tá desempregado, orando, pedindo emprego, não fica sentado não. Manda o currículo. Ora, manda o currículo, É. vai à luta, Isso né? aí. Resumindo, Vai à luta, manda o currículo, porque é uma coisa que assim, eu vou falar pra vocês, eu tenho batido muito nessa tecla. Às vezes as pessoas acham que ter uma comunhão com Deus é ele fazer tudo. Não. Se você quiser ter algumas bênçãos do Senhor que ele pode te dar, e eu creio nisso porque ele é soberano, a gente tem que fazer a nossa parte. Porque às vezes, Adam, a pessoa fala assim, Deus, eu queria ser um diretor de uma grande corporação, de uma empresa. Tá bom, Deus tem um poder para te colocar lá? Sim, tem. Qual que é a minha parte? Me capacitar. Eu tenho que estudar, eu tenho que fazer um MBA, eu tenho que fazer um mestrado, que seja, para eu poder me qualificar para um processo seletivo. Ou seja, o processo seletivo, dependendo para ser um diretor, assumir uma diretoria, uma cadeira da empresa, precisa ter graduação, pós-graduação e MBA. Ou falar inglês, uma outra língua. Ótimo. Isso me capacita a participar de um processo seletivo para eu pelo menos ser ouvido. Aí Deus faz o quê? Pode fazer um milagre e me colocar lá. Aí a pessoa às vezes ora ao Senhor e fala, não fez a graduação, não foi estudar, não foi se capacitar. Não estou nem falando de condições sociais aqui, porque hoje tem uma série de recursos que a gente pode se capacitar. Sim. Aí a pessoa não faz nada disso e fala, passei 10 anos orando para ser diretor e eu não sou. A culpa é de Deus? É, por isso que eu falei que a gente tem que fazer a nossa parte também, Isso aí. senão... Sim, Não. é verdade. Não é? Então a gente tem que fazer a nossa parte igual Josué. Ó, esforça-te e tem bom ânimo que eu te ajudarei. Não te desanimes. Por quê? Vai ter um momento que a gente vai desanimar. é normal. Vai ter momentos que a gente vai ficar cansado, vai ficar sobrecarregado. Não te desanima. Não te mandei eu, seja forte e tem bom ânimo, porque eu vou te ajudar. Ou seja, começa a fazer esse trabalho, Josué, de entrar lá na Terra Prometida, que eu dei para vocês, e não vai ser fácil. Porque às vezes a gente esquece, quando a gente faz essas leituras, que a Terra Prometida tá lá. Deus já tem pra gente. Só que tinha povo lá. Várias cidades. Aproximadamente quase que 20 cidades para serem conquistadas. Que tinha pessoas vivendo, que tinham casas, que tinham exército. Então não era ser fácil. Sabe o que ele teve que fazer, Josué? Preparar, planejar, se organizar para lutar contra aquele povo embaixo de uma palavra de Deus. Ó, vai lá porque essa terra eu já tenho dado para vocês. É herança para vocês. Mas ele teve que lutar, teve que batalhar. Jericó, cidade de Ai, vários conquistas que ele teve todo um preparo. Teve que colocar a mão no arado. Então, assim, eu duvido muito da ideia que quando a gente faz nossas orações e atribui toda a responsabilidade a Deus, nos eximindo da nossa responsabilidade. Sim. Esse eu tenho um pouco de receio. É o nosso dia a dia, né, cara? Tem que orar muito, essa é a verdade. Sim. Mas também você não pode esperar nada sentado se você quer um objetivo de vida, né? É verdade. Você vai só orar, cara. Coitado de Deus, né? Se todo mundo só pedir e esperar sentado. Verdade. E eu também acredito, nesse ponto que a gente está conversando, você também é a visão da Cadine, que assim, ó, tem certas coisas, eu acredito, que Deus não quer nem que a gente ore. Mas peraí, você está falando alguma coisa que é errada, distorcendo a palavra? Não.
Exemplo, eu senti no coração de fazer um jejum. Vou orar para Deus. A Bíblia fala que a gente tem que jejuar. Então, às vezes, essas coisas, para poder fazer o jejum, não precisa nem fazer, faz que Deus vai se agradar. Ah, eu quero fazer uma campanha de oração de madrugada 7 dias com a minha esposa. De madrugada orar das 2 às 3 da manhã. Deixa eu orar a Deus para ver se Deus confirma se eu devo ir. Não precisa nem orar, ele quer que você ore de madrugada. Porque você está buscando a face dele. Sim. Então tem algumas orações que você já sabe que é a vontade de Deus. Ah, vou tentar ali evangelizar alguém. Será que devo evangelizar ou não? Deus quer que evangelize, Mateus 28. E de pregar o evangelho a toda criatura. Então são coisas que já dá para você fazer. Eu não preciso orar pedindo confirmação. Sim. Não, e eu tenho um testemunho, cara. Eu, quando era na época da escola, Sim. eu tinha uns amigos mais velhos que trabalhavam em banco, né? E nessa época eu tinha uma bicicleta e eu trabalhava como recebedor de telemensagem, aquelas de telefone. Nossa, Quem é das antigas deve saber. verdade. E aí eu era louco para trabalhar num banco. E aí uma vez eu trabalhando, indo receber, né? Lá com a bicicleta, tinha o amarelinho, não sei se você lembra, do jornal amarelinho na banca de jornal, Puxa! de procurar emprego. Sim. Lembro. Aí tava lá, era uma empresa chamada Job Center, estavam fazendo recrutamento pro office boy temporário num banco. Aí entrei em contato lá, tudo, me inscrevi lá pra entrevista. E eu queria muito aquilo. Então eu orava, mas ao mesmo tempo eu tava lutando pelo aquilo que eu queria. Acho que eu tinha 17 anos na época. E aí falei, meu, isso daí vai ser meu, vai ser meu, vai ser meu. Resumindo, passei das entrevistas, a última entrevista era com o diretor do banco, seu Samuel Sester, e consegui entrar no banco, era para office boy temporário, eu cobria as férias do Rafael durante 30 dias, né? E aí quando encerrou os 30 dias, eles gostaram tudo de mim, que me efetivaram com um acordo, falou, ó, você vai escolher o curso da faculdade, a faculdade que nós vamos pagar. Olha. Mas você teve que estudar, né? Fiquei 11 anos no banco, Olha lá, Olha. tá vendo? entendeu? Então é uma coisa que eu queria, orei, mas persisti por um lado também. Sim. E aí foi embora. Exatamente. Então segue aí um testemunho também, ó. Rala, meu. Isso aí, corre atrás. Corre atrás, que nada vem do céu, fácil, né? Isso aí, é. Tem todo um trabalho. Jesus veio aqui na Terra e trabalhou. Muito. Muito. Coitado. Vou trabalhar. Aí, às vezes, quando tava cansado ainda, o que ele fazia? Subia lá para orar ainda. Ou seja, orei, trabalhei, oração. Outro dia, acordava, trabalhava de novo. E agora, fugindo um pouco... Ó, Samuel, tá respondendo, hein, meu? Olha aí. Agora, fugindo um pouco do assunto. Vocês como casal, líder, pai e mãe de família. Como conciliar isso? Porque, cara, é uma rotina puxada, né? Vem falar que não. Como não Bastante. atrapalhar a vida de casal de vocês? Começa a falar, cara. Olha lá, ele já passou a bola pra mulher, olha lá. E a gente, desde que a gente se conheceu, a gente já se conhece, nós nos conhecemos, né? Na igreja. Uhum. Então, o que que acontece? A gente já estava acostumado com essa vida de igreja, de fazer, de estar sempre lá na igreja, igreja ativa, uma igreja sempre tinha alguma coisa, a gente ia fazer campanha, visita. Então, a gente já tinha essa vida desde o namoro, depois no casamento, e aí eu fiquei. A gente ficou 8 anos, eu não tive filho. Aí depois de 8 anos de casada, eu tive o Pedro. Então, depois quando veio o Pedro, a gente já tinha curtido tudo que a gente já tinha viajado, já Sim. tinha. A gente sentiu a necessidade de ter um filho, né? A gente fala, não, falta uma coisa, a gente já fez de tudo, né? Tal. E aí Deus mandou o Pedro. Mas eu não parei a minha vida por causa do Pedro. O Pedro me acompanhava para tudo quanto é lugar. Se eu tinha que fazer alguma coisa, Que legal. ensaio na igreja, ele ia comigo, ou eu deixava ele com as minhas primas que sempre me ajudaram. Mas assim, nunca foi um impedimento. Então, eu acho que nunca atrapalhou essa vida ativa. A gente sempre gostou. Eu acho que quando faz com amor também, né? Então parece que a gente nasceu pra isso, assim, sabe? Uhum. Pra fazer, a gente faz com prazer, assim, sabe? Não atrapalha, não é uma coisa que tipo assim, ai, eu não aguento mais e fica aquele fardo. Não.
Aí, quando se torna um fardo, aí começa a atrapalhar as outras áreas da sua vida, seu relacionamento, na sua casa, você começa a ficar irritada, mas a gente fazia com tanto amor, assim. Mas eu acho que só se torna um fardo quando o casal tem objetivos diferentes. Verdade. Também, verdade, também, verdade, né? isso. Como vocês dois sempre se uniram, tiveram um único Sim, objetivo, acho que as sim. coisas tendem a ser melhor, né? Tem momentos difíceis como todos os casais? Tem, né? Tem seus altos e baixos, o relacionamento, você vai aprendendo a lidar, você vai abrindo mão, um abre mão, outro abre, né? E assim a gente vai indo, mas nada que se tornasse um peso assim no casamento, sabe? Mas sempre a gente fez com muito amor, né, Rê? Bastante. E isso aí que você comentou, eu concordo com isso e vivo isso. Quando os dois estão no mesmo No mesmo propósito, propósito, né? alinhados, não se torna esse fardo, se torna algo natural. É algo que você faz o seguinte, amanhã a gente já tem isso. É algo que arde no coração dela e arde também no meu coração. Então, mesmo se for num sábado ou num domingo, ambos estão em harmonia, porque arde no coração deles, aí não se torna um fardo. O difícil seria, como você comentou, Ada, se não tivesse o mesmo propósito. Porque imagina, ardeu no meu coração de um domingo à tarde, que às vezes você quer estar com a sua família, descansando e tal. Não ardeu no coração dela. Viraria só uma obrigação, né? Isso, de uma ela fala, responsabilidade. puxa, vou ter que ir de novo, não quero. Aí, até o diálogo do casal não ia mais existir e entrar uma discussão. Sim. Olha, você precisa ver como vai estar o negócio. Já planejei isso, hoje eu queria descansar. Aí começa As intrigas. as intrigas. Sim. Aí, quando você tem o mesmo propósito e você tem um amor que arde no seu coração e no dela, aí essa agenda, teoricamente, não atrapalha mais. E óbvio que quando você você tem um ministério, né? Você tem a obra do Senhor na igreja, assim. O primeiro ministério é o casamento. Então, é o seu primeiro ministério, é em casa, né? A sua família. Então, se você não tá bem na sua família, você não consegue executar os outros Sim. como o Senhor quer. Ó, então, se você não tá bem consigo mesmo e o seu lar também não está em dia, vai ser difícil você conquistar objetivos adiantes. É isso mesmo? Fazer a obra do Senhor como o Senhor ele quer, né? Então, eu acho que você tem que estar bem. Você tem que cuidar primeiramente, seu ministério é a família e depois o restante você vai fazendo, né? Sabe por Sim. que eu vejo isso? Hoje em dia a gente vive numa era, num tempo, que as pessoas estão transferindo responsabilidades intransferíveis no meio da família. Ó, forte isso, hein, meu? Exemplo. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Teve uma sentença quando ele pecou, adulterou, assassinou, pediu perdão para Deus, fez Salmo 51, ok. Teve uma consequência. Uma das coisas que teve, Davi tinha uma família. Só que Davi era um excelente homem de guerra, de batalha. Só que a família destruída. Por quê? Ele tinha o filho Absalão, o mais velho, tinha o filho Aminon e tinha a filha dele que era Tamar. Tá ótimo. Aminon começa a olhar para Tamar, que é a sua irmã, não como uma mulher, como uma pessoa da mesma família, a irmã. Começou a olhar como mulher. Sabe o que ele chegou ao ponto de fazer? Chegou lá e a violentou. Aminon violentou a sua própria irmã. O que Davi teoricamente fez? Nada. Não falou nada. O Davi, como pai, teoricamente, poderia ter feito o seguinte: ô filha, como você tá olhando pra tua irmã? Para com isso. Ela é tua irmã, vai orar, menino. Para com isso, não. Deixou passar. Cometeu, então, isso. Absalão viu que o pai Davi não fez nada, alimentou ódio contra o irmão Aminon. Ótimo. Passou um tempo, Absalão viu que o pai não fez nada, transferiu essa responsabilidade, armou algo, matou Aminon, o próprio irmão. Começou a guerra. Dentro da casa. Então, ótimo. Olha o que, então, a família de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Uma filha violentada, um irmão assassino do outro próprio irmão e o pai vendo tudo aquilo. Absalão, então, fez isso. O pai não falou nada, foi pro avô. Então, ele ficou se aconselhando com o avô, ao invés de se aconselhar com o pai. Vem cá, filha, que você está alimentando ódio no seu coração? Do seu irmão. Se aconselhou com o avô. Só que o avô dele, uma das filhas que era mulher de Davi,
não era principal. Então o avô não gostava de Davi. Então ele encheu a cabeça ali de Absalão, o motivou para Absalão se levantar contra o próprio pai para poder usurpar o trono. Olha Davi. Ixi, Maria. Olha a família de Davi. Ou seja, sou muito bom homem de guerra com as pessoas de fora, mas sou um péssimo pai de família. Ou seja, então não adianta eu ser um ótimo profissional lá fora. Eu sou uma bênção lá fora para os outros. Todo mundo me reconhece, tenho honra e tenho a validação da opinião pública. Ótimo. Mas dentro de casa, esquece. Sou um péssimo pai, sou um péssimo marido. Aí eu gostaria de parafrasear um texto bíblico que fala assim, ó. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Só que eu diria, parafraseando isso, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua família? Verdade. Tem bastante, hein? Não é? Hoje é uma das coisas que mais tem. Você vê lá sucesso profissional, sucesso na parte de empreender, sucesso em liderança, mas com a família completamente desestabilizada. Isso Sou é muito bom. muito triste, né? Fora de casa. Sou muito bom pro outro, Sim. mas não pra minha família. Mas quem deveria ser as prioridades, não é, né? E na igreja, quando chega pra você um caso desse, como é que é o aconselhamento? Quando chega essas questões, né, de muito trabalho, a gente tem que falar assim, quais são as suas prioridades? A gente tem que mostrar quais são as prioridades. Porque às vezes a gente fala, não, mas minha prioridade é isso, é o trabalho, é o filho, é ministério. Não, peraí. A Bíblia fala que deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua esposa. E ambos serão uma só carne. Então, quando ambos são uma só carne, essa parte unir-se-á é tão interessante no texto bíblico e no original. Não são duas pessoas que se juntam, são duas pessoas que se fundem. Algo que é fundido, você não consegue mais diferenciar quem é um e quem é outro. Tá fundido. Uhum. Então, ali, a sua prioridade passa a ser a sua esposa e da esposa passa a ser o marido. Com base em Pedro, que ele vai falar o seguinte, olha, vós maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Como que Cristo amou a igreja? Se entregando por ela. Então, olha só. Aí continua. Agora vocês, mulheres. Mulheres, amem os seus maridos e se submetam a eles. Porque como Cristo é o cabeça da igreja, o marido é o cabeça da mulher. Só que daí entramos numa discussão muito grande. O pessoal fala, as mulheres falam. Não é o conceito geral, tô só dando uma pincelada. Sim. Ah, não vou me submeter ao marido. É lógico que as mulheres vão submeter, porque essa parte de submissão é estar sobre uma missão. Por quê? Porque às vezes o homem não assume o seu papel de sacerdócio. Em que sentido? A mulher se submete se o marido ama ela como Cristo amou a igreja. Ou seja, se ela vê que o marido se doa, que o marido é altruísta, que o marido dá atenção, que o marido a auxilia, que o marido a compreende, que o marido a ouve, que o marido gasta tempo de qualidade com ela, eu quero ser submissa a um homem desse que me ama. Que abre a porta do carro, tô dando exemplos, abre a porta do carro, que tá aqui, que tem tempo de qualidade, que tem atos de serviço, as 5 linguagens do amor. Então eu quero me submeter a essa missão, porque eu reconheço ele. Mas daí o marido não quer amar a esposa, como Cristo amou a igreja, priorizando isso, o relacionamento conjugal. Aí ela vai olhar e falar, não, vou pensar em mim. Aí os casais vêm conversar e falam, ó, como tá meu casamento. Aí eu retomo. Vamos ver quais são as prioridades? Uhum. Porque às vezes a maioria dos problemas é porque um não está conseguindo entender e dialogar um com o outro. Não consegue mais ter esse relacionamento. Entrou tanto no automático relacionamento com trabalho, família, num ativismo que nem percebeu que vai perder no senso comum. Lembra na pandemia quando deu aquele boom em 2020? Teve muitos divórcios nessa época, né? Por quê? Porque não tinha mais relacionamento, Aline. Acho Sim. que ninguém Não tinha mais relacionamento. que começou a conviver junto não se conhecia. Ou você está casada Não há quanto sabiam tempo? mais aqui passar, não sabia como que era passar, tipo assim, o dia inteiro por meses junto, né? Sim. Tá casada há 10 anos. Na pandemia se separou. Por quê? Dependendo, vai ver a qualidade desses casamentos. Ou seja, vem à tarde, oi amor, não tenho mais tempo de qualidade, não tenho mais tempo com meus filhos, não tenho mais tempo de lazer. Tá, aí quando essa situação que foi bem terrível
me força a conviver com outro, com a pessoa com a qual eu fiz votos, o que eu faço? Ah, não serve mais pra mim, não. Mas peraí, você fez votos de fidelidade. Amar, respeitar, honrar, ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, enquanto ambos viverem. Aí agora ela não serve mais? Isso Porque o recíproco. casamento, ele não é fácil mesmo, é um Sim. desafio. São duas pessoas diferentes, né? Que pensam totalmente, assim, diferente, mas elas, ao mesmo tempo, se completam, né? E só que tem aquele negócio assim, olha, você vai abrindo mão, tem aquele negócio da conversa, que você tem que conversar, não pode deixar passar, porque quando você vai pedir ajuda, já tá uma bola de neve. Você não sabe mais nem por onde começar. Onde que começou isso? Você pergunta pro casal, onde você começou tudo Sim. isso? Nem lembro, porque é muito ressentimento, muita coisa, muita palavra, muitas coisas que vão acontecendo que vão guardando no coração e vai deixando acumular. Se você não conversa, se não há o diálogo, é difícil. Eu A sempre falei pra ele, convivência né, é amor, que difícil. diálogo sempre tinha que ter, porque diálogo, assim, eu acho que consegue resolver qualquer coisa. Sim, É verdade. Mas não só o casamento é difícil, né? Quem O já teve uma temporada aí que morou com algum amigo, ou que viajou durante 30 dias com um porque amigo, são pessoas a convivência é diferentes, difícil. pensamentos tem que ceder. diferentes. Tem que ser. Entendeu? Então, Um tem que abrir mão, o outro também tem, vai ter a hora, né? Sempre vai ter um que abre mais a mão do que o outro. Mas você não pode pensar nisso, você tem que pensar. Você quer ser feliz? Você quer viver bem? Então, não é que você vai engolir as coisas e não vai resolver. E você vai viver, aceitar as coisas que não te agrada para você viver bem. Não, você vai consertando aos poucos. Acho que com sabedoria. Eu aprendi muito Exatamente. isso com alguns anos em Conversando, diante, né, sim, amor? conversando. E a gente, nessa parte de relacionamento, como você falou, não só no meio do casal, mas em todas as áreas da nossa vida, até amizades, uma coisa que eu percebo que acontece, essa falta de diálogo, como a Aline comentou, ela tá tão pulsante, latente nessa sociedade que a gente vive, que ninguém mais tem paciência com ninguém. A palavra de Deus fala em Mateus 24, Jesus falando com seus discípulos, ele fala assim, ó, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Tá falando da humanidade. O amor se esfria. Só que qual que é esse amor que se esfriou? É o amor de Deus em nós, não o amor de Deus por nós. O amor de Deus por nós é o ágape, que é o amor incondicional. Independente daquilo que eu faça, Deus vai me amar. Ou seja, não existe nada que eu produza para Deus me amar mais, e não existe nada que eu não produza para Deus me amar menos. Ele me ama e ponto final. Amor ágape, um amor incondicional. Ou seja, ele ama o Renato por quem ele é. Ele pode abominar as minhas práticas. Eu amo o Renato, mas não amo aquilo que ele produz. Ótimo. Só que o amor de Deus que é derramado em nós, ele dá o equilíbrio em todos os outros amores. Se a gente for ver na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, tem algumas conotações de amor. Exemplo, tem o amor filéu, que é o amor do irmão. Tem o amor storge, que é o amor familiar. Tem o amor eros, que é o amor da sexualidade, da atração física. E tem o amor ágape, que é o amor de Deus. Quando o amor de Deus em nós, ele se esfria, todos esses outros amores não conseguem ser exercidos de maneira plena. Quer ver? Eu tenho um amor storge no meio da minha família. Só que o amor storge, sem estar regado pelo ágape, que é o amor de Deus, não serve. Por quê? Se ele servisse, por que tem irmãos que não falam com outros irmãos? Por que tem casais que é amor de família, o storge? Por que tem casais se divorciando à torta direita? Porque só o amor familiar não sustenta. O amor filéu, que é o amor do irmão. Eu amo muito o Adam, certo? Mas não porque a gente tem um litígio que a gente parou de se falar há anos. Porque só amor filéu não segura. Porque o amor filéu sem o amor ágape faz eu amar a pessoa de uma maneira errada. Exemplo, eu posso me relacionar com Adam ou com qualquer outra pessoa pensando o seguinte, só amor filéu, me relaciono às vezes por interesse. O amor ágape faz eu relacionar por quem a pessoa é, não por interesse ou troca de favores. O amor eros
Quando ele está regado pelo ágape, eu vejo a pessoa como uma pessoa amada, a minha esposa como uma mulher que deve ser amada e é recíproco ela para o marido. Mas quando eu não tenho essa percepção que esse amor eros está regado pelo ágape, eu vejo o outro como objeto, como alguém que eu vou só usar. Sem empatia, sem nada. Eu só quero suprir a necessidade. Ou seja, o amor de Deus começa a se esfriar na humanidade e as pessoas pensam que com esses outros amores vão sustentar a família, vão sustentar relacionamentos de amizade, vão sustentar relacionamentos com filhos. Não vai sustentar. Sim. O que sustenta é o amor ágape derramado em nós. Porque quando o amor ágape é derramado em nós e a gente sente esse amor, o amor eros que eu tenho pela minha esposa é um amor abençoador. O amor filéu que eu tenho com o irmão é uma relação transparente, sem interesse, ou seja, desinteressada. Eu me relaciono com o Adam por quê? Porque ele é bacana. Porque ele, às vezes, é limitado. O Adam se relaciona com o Renato porque ele é limitado, tem os defeitos, mas é uma pessoa bacana. Você consegue viver o amor filéu de irmão verdadeiramente sem interesse. Ó, bacana, cara. Nunca tinha dado pra esse nome, não. É isso que às Isso vezes eu faz vejo que muito tá sentido. nessa situação, sabe? É o que eu penso também, cara. Muita gente casa apaixonado. Não tá casando porque ama. Porque eu penso que quem ama vai aprender durante o casamento ou quando você mora junto. Porque é que vai aparecer as incertezas, vão aparecer as dificuldades. Aí você vai saber verdadeiramente se você ama a pessoa ou não. As diferenças. Porque quando né? você mora separado e diferentes. tá Nossa. casando, você tá totalmente apaixonado. Quando você tá morando embaixo do mesmo teto e passa aquela conta de água atrasada, aquele mercado reduzido, um ficou desempregado, o outro não, aí você tá aprendendo a amar, Sim. né? Verdade. E aonde que muita gente faz o quê nessas horas? Separa. Não é pra mim. É isso mesmo. Casa na empolgação e às vezes não consegue manter essa empolgação, essa paixão. Porque casamento, eu acredito que a base do casamento para ser boa e saudável tem que ter o amor. E esse amor pleno é só em Cristo. Por quê? O que é o amor? Se a gente for ver o Coríntios 13. Amor é sofredor, a Bíblia diz. Ou seja, se você ama, você vai sofrer. O amor tudo suporta. O amor é longânimo. O amor não arde em ciúmes. O amor não é invejoso. O amor cria essas pontes de relacionamento. Ou seja, se você ama, você tem que estar preparado para sofrer, Pra perdoar. para perdoar, Aceitar os defeitos. aceitar os defeitos. Porque eles só querem qualidade, né? É isso. Nós temos Sim. muitas qualidades, mas todo mundo tem os seus defeitos também. E Isso. tem que aprender a Sim. agregar ali. As suas imperfeições, Aline, é verdade. É isso Exatamente. aí. E às vezes as pessoas não querem perceber isso. Sim. Porque a gente tem as nossas mazelas. E às vezes, pra gente ser transformado, a gente tem que falar pra pessoa que tá do nosso lado no casamento as nossas dificuldades. Porque às vezes a gente não quer falar. Mas sabe o que a gente tem que começar a fazer pra ajudar assim, ó? Vou falar pra pessoa amada. Certo? Das minhas dificuldades. Mas o que ela vai pensar de mim e tal? Começa falando pra Deus. Tem um texto, acho que todo mundo já ouviu falar. A Bíblia fala assim, ó. Jesus ensinando os seus discípulos para orar. Quando vocês orarem, não sejam igual aqueles fariseus, hipócritas, que querem orar para todo mundo ver. Ó, tô orando, viu? Levanta a mão, orações altas. Não. Entra no teu quarto e ora ao teu pai que te vê em secreto. E o seu pai que te vê em secreto, ele te recompensará. Essa parte do quarto, quando você vai ver o texto, também diz na conotação e nessa parte do original, o quarto é o porão. Quarto é o porão. Entra no porão e fala com o teu pai que te vê em secreto. Fecha a porta do seu quarto. O que é o porão? Acho que as casas hoje não tem mais porão, mas é apartamento e tal. Mas olha só. O que a gente guarda no porão? Ô, Cadine, a Aline e o Adam vão vir aqui em casa. Guarda, esconde tudo Você lá. pega tudo que você não quer que as visitas vejam, joga onde? No No porão. No porão. Ou as Aí- coisas velhas, né? Isso, tudo. Aí vocês entram na minha casa, eu mostro a sala. Olha minha cozinha planejada, que bonito. Olha o quarto das crianças, tal. Você mostra o porão? Não. 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 No porão você guarda as coisas que você não quer que ninguém saiba. Quando Jesus fala isso, sabe o que ele fala? Quando você entrar na sua casa, entra e mostra o porão. Aquilo que você não quer que ninguém saiba. As suas mazelas, Renato. As suas limitações. A fenda na armadura. Mostra pra mim. Porque eu que estou vendo em secreto, eu vou te recompensar publicamente.
Essa parte de recompensa publicamente, às vezes a gente pensa assim, que são bens materiais. Não. Às vezes o recompensa publicamente também tem a conotação de você vai ver como eu vou transformar você publicamente. Como você vai ser uma pessoa melhor no meio dos seus. Porque você confessou. Você se abriu. Você não guardou dentro de si. Aí eu confesso para Deus. E o segundo ponto, eu tenho que falar com outra pessoa. Só que por que as pessoas não falam com a outra? Porque tem medo de serem julgadas. Aí a perspectiva de Tiago faz todo sentido. O que o Tiago fala? Confessai as vossas culpas uns aos outros para quê? Para que vocês possam ser sarados. Existe cura na troca. Existe cura no diálogo sincero. Tô passando por essa dificuldade. Tô passando por isso. Obviamente, você vai procurar ouvidos dispostos a ouvir, que vão te dar um direcionamento com base na palavra de Deus, que vai gerar vida e vida em abundância em você. Só que daí você tem que confessar a sua culpa. Meu, tive uma dificuldade hoje, Adam. Meu, estou passando por isso, estou passando por essa tentação, estou passando por esse desejo, eu abro meu coração. Olha só, a Bíblia fala em Tiago, esse confessar, existe cura. Só que porque as pessoas hoje estão mal, Guardam tudo, né? guardam tudo. Então você aí, ó, coração gelado aí, ó, que não conversa com ninguém aí, primeiramente, se abre diante a Deus. Segundo, procura um amigo, um psicólogo, alguma coisa, só vai fazer bem pra você, ô cabeção. É isso aí. Vai expandir a mente. Vai expandir a mente. E quando a gente tem essa expansão, todas as nossas relações começam a ficar mais saudáveis. E pra você que quer aí conversar com o pastor Renato ou com a Cadine, ele vai passar pra vocês agora o Instagram dele, o endereço da igreja. Tenho certeza que de coração aberto, os dois vão receber vocês aí. Então pode ficar à vontade aí para passar suas redes sociais, o endereço da igreja, o horário dos cultos. Se tiver algum telefone na igreja também onde o pessoal possa ligar, Sim. né? Pode ficar à vontade aí, cabeção, liga pra você viver melhor. Não Isso, fica demora. à vontade, viu? Pode ficar à vontade de ligar. Ó, minhas redes sociais, o Instagram é @renato.caldeira. O da igreja que tá passando aqui, ó, nessa tela bonitona aqui, ó, é a For You Church, que é a For You _Church. Nossos cultos são realizados aos domingos, pessoal. Todos os domingos, às 10 horas da manhã, aqui no bairro do Tatuapé, na rua Serra de Jureia, número 351. É ali no Hotel Meliá, no salão de eventos. Lá tem área Kids. Você vai poder ter ali o templo, tem a área social. E todos os domingos a gente faz um café da manhã para ter um momento de comunhão. Vai ser um prazer receber você e também a sua família. É E durante a isso aí. semana nós temos os PGs, né, cara? Sim. Que são realizados quinzenalmente às 8 horas da noite. Daí nós temos alguns pontos que você pode entrar ali no Instagram da redes igreja, sociais, né? Nas né? redes sociais e saber um pouquinho mais. Mas vai ser um prazer receber você e a sua família. É isso aí. Eu vou fazer um ressalvo aqui. Os louvores, quem faz é a Cadine. E olha, maravilhoso de Como chama aquela arrepiar. menina também? Como é incrível. É você a menina lá que toca. Como chama a menina? Tem a Letícia e a Vitória. As duas, ó. Vale a pena presencialmente assistir. Às vezes que nós fomos que para esse pro lado, eu trio- falei, meu Deus, que voz é essa? Porque é diferente, né? Quando a gente ouve cantando com amor, com aquela dedicação. E dá pra Sim. ver, né? Na voz, no olhar, que é tudo por amor. Então, gente, é muito gostoso, é muito bom. Nós já fomos lá visitar. Você que tem filho, eles têm a escolinha também, né? Tem Isso. tem escolinha, Kids. tem área kids pro seu filho ficar e você poder assistir o culto tranquilamente. E ele também, principalmente, para ele aprender a palavra de Deus, que esse é o principal objetivo, né? É da criança também conhecer a Jesus. E agora eu peço pra vocês deixar uma mensagem ou pro casal ou pro cara que tá perdido aí, né? Uma mensagem de sustento aí que ele possa sair dessa. Certo? Quer falar? Pode falar. Olha, a mensagem que eu gostaria de falar é o seguinte, a Bíblia fala assim, ó, conhecereis a verdade e a verdade ela vos libertará. E quando às vezes a gente conhece essa verdade a gente acredita que é Jesus Cristo, ele é a verdade. E quando ele nos liberta, às vezes ele nos liberta de nós mesmos. Porque às vezes os nossos maiores inimigos, pessoal, somos nós. Nós mesmos nos limitamos, às vezes a gente se auto-sabota, e o ser humano tem uma capacidade ímpar de autossabotagem, mas eu quero dizer para você
que existe sim libertação, cura para ansiedade, depressão, tantas coisas que vêm assolando essa nossa sociedade. Existe solução e tem uma resposta. E a resposta chama-se Jesus Cristo. Então, no momento da dificuldade, no momento que você vai se sentir desesperado ou desesperançoso pelas coisas que você está vivendo, saiba de uma coisa: dobra o seu joelho, ora e busca a presença de Deus, que eu tenho certeza que Ele irá te responder. Amém. Amém. Então, ó, curte, compartilha. Se você conhece alguém que está precisando assistir esse podcast ou ouvir pelo Spotify, curte, compartilha, comenta, indica, tá? Que você vai estar ajudando de grande tamanho essa pessoa que você gosta tanto. Renato, certeza. Cadine, muito obrigado. Espero tê-los aqui novamente. Eu vou encher o saco de vocês, tá? E agradeço pelo tempo e pela essa mensagem linda que vocês conseguiram passar aqui pra gente hoje. Nós que agradecemos a oportunidade, o carinho que nós fomos recebidos. Muito obrigada mesmo, e que esse projeto alcance muitas vidas através da vida de vocês. Amém. Amém. Foi um prazer imenso receber vocês. Que bate-papo gostoso, né? Tão natural, tão gostoso. Sim. Tantos aprendizados. Gratidão. Muito obrigada por estarem aqui. Obrigado também pelo convite, primeiramente, e pela honra de poder estar participando um pouquinho desse sonho de vocês e dessa etapa, que eu tenho certeza que abençoará muitas e muitas pessoas. Amém. Amém. Obrigado.